Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre transporte, porém esse vídeo aqui era para ser sobre nomenclatura. Quem assistiu os vídeos da semana passada sabe que eu falei que ia falar essa semana sobre nomenclatura. Peço desculpa por não fazer o vídeo de nomenclatura agora, porque eu quero fazer ele mais detalhado. E eu estou fazendo mudanças aqui novamente no meu ateliê. Para você que está caindo aqui de paraquedas no vídeo e nunca vi um vídeo nosso, meu nome é Júlio, eu trabalho com produção e trabalho com máquinas industriais, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, que muitas das vezes você compra uma máquina, não sabe o porquê é que você está vivendo um problema, tá ok? E às vezes você tenta costurar um tecido, não vai, você tenta costurar outro tecido, não vai. Nesse vídeo específico nós vamos falar sobre transporte. Vou pegar aqui uma chave de fenda para mim não ficar com o dedão na frente aí para vocês verem. Essa serrilha aqui, tá? Isso é o transporte e a parte de baixo onde faz o transporte do tecido. Bom, quais são os pontos fundamentais para você prestar atenção? Quando você compra uma máquina para costurar, se é uma costureira comum, você provavelmente vai comprar uma máquina igual essa ou similar a essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Peço desculpa pelas minhas unhas, tá? Mas aí o que acontece? Você vai comprar. E o que essa máquina tem de diferente de outras? Essa é uma máquina de transporte leve, tá? E aí, o que acontece com a gente? A gente recebe um transporte como esse aqui. Esses aqui são os transportes originais das máquinas que eu tenho aqui. Bom, às vezes a gente não percebe o porquê que a gente está tendo um problema. Isso ocorre, a gente vai conseguindo sanar ele com o tempo. Se a gente não tem dica, a gente nem resolve. A gente acha que o problema está na máquina. E aqui está um caso onde isso ocorreu. Essa semana, uma dessas máquinas aqui, ó, vou tirar o transporte dela para vocês verem, a chapa de transporte aqui, ó, a chapa de ponto dela, isso aqui chamado chapa de ponto, já entra para o nome de nomenclatura aí para vocês verem. E isso aqui, alguns locais chamam de impelente, eu como mecânico mais antigo, para mim isso aqui chama de serrilha de transporte, porque ela é a serrilha que segura o tecido para o transporte. O que tem de diferente aqui? Nada de diferente, é natural esse tipo de coisa, ela é para um transporte leve. E o que vocês vão perceber aqui é o seguinte, vocês conseguem ver que aqui ela tem uma serrilha alongada, e aqui ela tem outra serrilha alongada e mais duas curtas aqui no meio, confere? Bom, o que isso interfere? Para costura, quase que nada. Por exemplo, você está fazendo uma camisa social, uma coisa qualquer, quase que nada. Só que assim, algumas operações, essa serrilha de transporte não funciona. Júlio, quais operações que você acha que essa serrilha não fica legal, costuma dar problema aqui? Vamos supor, eu vou dar uma dica aqui, passar viés, costuma dar problema aqui, tá? Então é o seguinte, para passar viés, colocar zíper, costureiras que fazem conserto. É uma dor de cabeça, concorda comigo, dona Lúcia? Sim, É o caso seu, né? O que aconteceu contigo numa máquina dessa? Essa máquina é nova, né? Quebrou a chapa de... Ela quebrou essa chapa de ponta chapa inteira, de ponta. inteira aqui, Inteira. gente. E qual foi a solução adotada aqui? Quais são as soluções adotadas aqui? Bom, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, se você não costura todos os dias, se você tem uma máquina que costura muito pouco, você tem uma máquina para uso normal, que você não tenha necessidade de trabalhar, não faça alteração na sua máquina, faça desse jeito que vai dar para tu fazer um zíper e tal. Mas se você colocar ela em trabalho constante, muito provavelmente vai dar dor de cabeça. Como eu disse, essa é uma máquina de transporte leve. O que a gente trabalha com ele? Malha, a gente trabalha com tecidos leves. E eu tenho máquinas aqui mais pesadas, de médias para pesadas e pesadas também, né, dona Dulce? É isso. Bom, eu posso mostrar para vocês ali, no final eu vou mostrar para vocês ali um transporte pesado, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Prestem bastante atenção. Quando isso aqui está trabalhando, ele trabalha dessa forma, ó, levando o seu tecido, tá? E o que vocês conseguem perceber aqui? Você consegue perceber aqui o seguinte, que esse transporte ele vem até em cima da agulha e esse que vem até atrás da agulha, né? Então ela está puxando nessas três fases aqui. E aí você está passando por exemplo, um viés ou está colocando um zíper. O que está acontecendo? A chapa está
forçando toda ela inteira aqui. O que eu faço nesse caso, então? Eu posso mudar isso aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui a solução aqui, ó. Se vocês olharem essa chapa da Dona Dulce aqui, ó, que eu coloquei aqui para Dona Dulce, observem uma coisa. Olhem essa que está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, uma do lado da outra. Observem uma coisa. O lado de cá é maior, o lado de cá é menor e ela só tem o transporte atrás. O que isso ajuda? Olha o que a Dona Dulce está fazendo. Aqui vai ter uma outra resposta para a Márcia. Márcia, lembra que eu disse para você que a gente faz costura em produção por etapas e não fazendo a peça toda? Tá aqui um exemplo. Isso aqui é como que chama isso aqui? Cobre zíper. Cobre zíper. E o que acontece? Depois aqui ainda vem outras coisas. Quando eu coloco esse cobre zíper aqui, ó, tá? E que eu estou fazendo essa operação aqui, vamos supor, estou fazendo aqui um pesponto, olha aqui o que acontece. O lado de cá não tem nada. Então, quer dizer, o zíper vai encaixar certinho aqui. Se eu estou com essa chapa aqui, o que acontece? Ela amassa dos dois lados. Então, ela tem dos dois lados aqui. Então, ela vai ficar uma folga e não vai puxar inteiro. Vai ficar um ponto muito ruim. Então, olha aqui para vocês verem. Nesse caso aqui, ó, eu vou pôr lá no alto. Dá para chegar próximo que dá, né, Dona Lúcia? Eu vou pôr lá no alto, observem para vocês verem, olha aqui, se eu tivesse com esse aqui no alto igual tá aqui, ele estaria assim, gente, ó, só para vocês terem uma noção. Chega a mão perto do calcador. Hã? Chega a mão mais perto do calcador. Vou pôr minha mão aqui, olha aqui, ó, como ele estaria, tá vendo aqui, ó, que esse aqui tá aqui na frente, agora observe, esse aqui tá lá atrás, ó. Eu vou tirar essa chapa para vocês entenderem melhor o que eu estou falando para vocês, tá? Não vou tirar aqui a minha serrilha de transporte, porque eu estou com muita pressa. Hoje eu não tive como fazer um outro vídeo para vocês, mas a semana que vem eu já começo a gravar vídeos diferentes aí para vocês verem essas coisas na prática. Mas isso aqui, ó, é bom de você prestar atenção. Essa é a chapa original que veio com a máquina. E essa é a chapa que a gente substituiu. Qual a diferença dessa chapa para essa aqui? Essa aqui é um transporte leve. E essa aqui é um transporte médio, tá? E ela tem a diferença no transporte, tá? Eu vou pegar aqui. Júlia, eu posso mudar então, se eu quiser costurar a bolsa, eu posso colocar uma pesada? Poder, você pode, se a sua máquina vai aguentar, aí é só Jesus, porque não é para ser. Ela é de médio, de leve a médio, tá? Vocês conseguem entender agora o que eu estou falando para vocês? Observem, ó. Observem as duas chapas. Essa aqui, vocês veem que ela é mais larga, tá vendo? E você vê que ela começa aqui para trás, ó. E essa aqui começa bem cá na frente, ó. São diferentes. Elas encaixam? Encaixam. Eu troquei também a serrilha de transporte. Serrilha de transporte também é a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, quando a gente está fazendo o zíper, por exemplo, Júlia, mas ela só vai ficar assim para fazer zíper? Eu acho que assim ela vai ficar melhor para tudo, né, Dona Dulce? Eu tô usando ela para fazer todas as operações. Todas as operações tá indo legal, né? Tá bem melhor. Não mas às vezes não, tem máquina, tem coisas que às vezes pode ser que a gente tenha que voltar. Por exemplo, vou costurar um voal aí, uma coisa bem fininha, às vezes pode ser o caso de ter essa outra chapa aqui. Isso. Tá? Júlia, o que mais você pode dar de dica? Eu vou dar uma dica aqui, ó, sobre viés, tá? Ultimamente eu tenho visto muita coisa sobre viés que está me dando nervoso até de responder sobre viés quando a pessoa tem dificuldade. Porque eu tenho visto pessoas, sabe, uma coisa tão simples, as pessoas às vezes não olham. Eu vou falar com vocês, o aparelho de viés para reta, observem aqui, é esse aqui. Olha o tamanhozinho desse aparelho, esse aqui é um 2.6, tá? E é um aparelho de viés para reta. Qual a diferença desse aparelho? Ele já vem com a chapa, observa aqui, ó, ele já vem com a chapa, e quando você encaixa, quando você vai costurar com ele, você faz isso com ele que ele vai encaixar, ó, olha lá o furo da agulha. O que muda aqui, Júlia? Eu posso usar ele ali na sua máquina? Não, ele tem que ter um calcador que vai encaixar exatamente aqui, ó. Júlia, mas eu faço isso aí com a latinha, eu faço com viés comum. Não, nada contra você fazer. Só que é o seguinte, quando é produção, ou quando é uma coisa muito detalhada, o seu viés pode ficar ruim. Por quê? Porque a distância entre
a entrada do calcador até lá é grande. Outra coisa que vocês notam aqui de diferença, até mesmo entre essa chapa que eu mostrei para vocês ali, é que nesse caso aqui o transporte começa na parte de trás. O que puxa o tecido mais é aqui, ó, tá? É a agulha e aqui. E essa parte aqui que vai puxando. Por quê? Porque o viés, na hora que ele entra aqui, ele tem que entrar macio. E aí ele vai encaixar certinho lá, ó. O calcador vai trabalhar nessa posição. Aí quando você vai tirar o viés, alguma coisa, você tem que arredar para trás. Ou levantar o calcador, né? Você pôs ele aqui, ele encaixa lá, ó. Aí o que acontece? Júlio, é necessário fazer isso? Olha, se você faz pouca coisa, tem até uma moça que me enviou um short aí, que a dona Dulce estava aqui assim, né, dona Dulce? A senhora estava fazendo isso aqui, né? Foi. A senhora estava passando. Às vezes é uma peça só. Às vezes uma peça só é aquele negócio, gente. Eu faço rápido, por isso que então eu faço meio que meia boca. Júlio, eu posso usar um aparelho de galoneira na minha reta? Olha aqui, gente, eu falo, não é feito para isso, né? Não é feito para isso, mas sem problema algum. A dona Dulce fez um vídeo aí para vocês e eu fiz um vídeo. A dona Dulce estava aqui, ó, segurando o aparelho, né, dona Dulce, aquele dia, né? E aí a menina não conseguiu, até a Gisele falou assim, a menina não conseguiu ver que ela estava segurando. A dona Dulce estava simplesmente segurando o aparelho assim, e pisando e passando com a mão, porque era um viés só. Júlio, mas aí eu vou produzir, eu posso usar um aparelho de galoneira? Sim, desde que ele encaixe aqui, você pode usar um aparelho de galoneira. Júlio, se eu for fazer um viés em reta, qual que eu utilizo? O aparelho que vira 2 vezes. Não é outro tipo de aparelho, né, dona Lúcia? Não, senão o acabamento fica feio, né? É. Agora, Júlio, se eu for fazer uma bolsa, um viés de pet, aquele viés pronto, é o aparelho sem dobra, é uma dobra só. Tá? Porque a gente tem o que vira uma, que vira 2 e tem o aparelho que vira, só vira. Aí o viés é pronto. Aí ele não tem essas viras, você utiliza lá, tá? Agora, gente, agora eu pergunto para vocês. Tem muita gente arriscando a estragar o equipamento, um equipamento desse, como aconteceu com a dona Dulce. Nós estávamos trabalhando errado, com um tecido errado aqui, trabalhando com um tecido muito pesado aqui. Foi problema da máquina? Não, não foi um problema da máquina. Foi um problema de nós não avaliarmos ali. Mas como as máquinas estão na garantia, está tudo certinho, estão tudo novinhas, a gente não faz modificação. Só que assim, ó, o transporte foi colocado aqui e resolveu o problema de todo mundo, né, dona Ana? Resolveu 100%. 100% do problema. 100%. Então eu vou falar com vocês, esse transporte médio é melhor do que o leve. Se você costura tecidos entre malha para cima, com a gramatura um pouquinho maior, né, dona Lúcia? Tecido, né? Tecidos entre malha com gramaturas um pouquinho maior, né? Grossa. Faz um jeans, faz uma bainha, coloca zíper. Você que coloca muito zíper, esse tipo de transporte, ele não é muito adequado. Então você pode colocar um médio, igual a gente fez aqui. Ó. Se você olhar a chapa por cima, não tem diferença nenhuma. Olha ali para vocês verem. Se você olhar assim, você não vê nada. E muita gente não vê isso. Então, se você está tendo algum problema... Eu acabei fazendo caca. Depois eu conserto isso aqui, gente. Vou tirar aqui. Tá? Já consertei. Pronto. Aí é o seguinte. O que acontece? Se você olhar aqui, você não percebe. Mas esse é o leve. E esse aqui, você pode colocar que vai... Para você que faz conserto, né, dona Lúcia? Sim. Coloca muito zíper. Qual a dica que você dá para usar isso aqui? Você acha que esse transporte é melhor do que esse aqui? No meu caso, a gente tá costurando elanca, né? É um tecido difícil de costurar, pula muito ponto. Uhum. E eu tava já desesperada porque eu tenho a produção para entregar e eu só pulando ponto, vou ficar repassando costura. Sem não contar dá certo, a quebra né? do equipamento, né? Foi uma pancada muito grande, né? Pois é. E aí, na hora que eu pregar o zíper, como que bateu ali e quebrou, ela soltou. Talvez porque tava forçando já bastante, né? Ele quebrou, mas para mim resolveu, porque parou de pular ponto. Eu consigo pregar o zíper bem mais rápido agora. Agora eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês aqui, muito tchutchuca que a gente vai mostrar. Quantos anos tem essa chapa aqui, dona Dulce? Qual? Essa daí? Deve ter uns 20 e poucos anos. Não, perdão, é essa aqui, né? Essa aqui, essa chapa aqui. Tá vendo aqui, gente? Essa daí, né? Que era daquela primeira marca que eu comprei, né? Que a gente cismou de costurar a bolsa com reta, né, dona Dulce? Sofremos muito até aprender, não foi? Um pouquinho. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, olha aqui para você ver uma coisa.
transporte leve. Vocês viram ali a diferença entre o médio e agora vocês estão vendo um transporte pesado. Essa chapa serve aqui, ela serve. Olha o tamanho disso aqui, tá? Do transporte. É a mesma coisa. Se você olhar, é a mesma coisa aqui, ó. Você vai ver uma mais pesada, que é da minha Adler, tá aqui, ó. Tá? Que é isso aqui é para fundo, tá? Essa aqui ainda vai na lona, nesse tipo de coisa. Eu fazia bolsa, essa foi a primeira chapa, o mecânico trocou para nós. A máquina não aguentou, né, dona Lúcia? Não aguentou. Então era uma máquina leve e a gente estava tentando fazer uma coisa muito pesada com elas. Quem assistiu os vídeos de agulha, presta atenção no que eu estou dizendo. Vai lá, assiste os vídeos, escuta o que tem que ser dito para você não cometer o erro de estragar a sua máquina. Se você não quer aprender, beleza, não tem problema. Depois não presta atenção, porque às vezes as pessoas pensam que a máquina faz tudo. Ah, comprei uma máquina industrial, agora ela faz tudo. Não é verdade. Dona Dulce mesmo sabe o que é virar a bolsa numa reta e, né, sem uma 335, né, Dona Dulce? Difícil. Meu, é muito difícil, cansativo, rebenta com tudo, não fica um serviço bom. Mas assim, ó, a reta entra também na linha de bolsa. Então, algumas operações pode ser. Só que uma máquina com um transporte desse aqui, ó, para uma agulha dessa aqui, ó, quem escutou o vídeo sobre a agulha sabe que aqui vai até a 90. Para mim entrar com uma agulha dessa aqui, eu já entro para cima de 100. Né, Dona Lúcia? É porque já é pesado. Pesado. E aí, essa máquina pode fazer isso? Não. Não. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou tampar aqui, gente. Aqui tá uma bagunça. Eu vou mostrar para vocês uma máquina que pode fazer isso. Bom, pessoal, essa aqui é uma máquina que está desmontada. Eu estou fazendo mudança, tá? É uma máquina eletrônica, mas é para transporte pesado. Tá vendo ali, ó? Então, é transporte pesado, que é aquela chapa que eu mostrei para vocês. Esse tipo de máquina aqui, tá? Eu vou voltar lá na minha máquina. Aquele tipo de máquina lá, além dela ter, que é um transporte mais pesado, quem não sabe, quem trabalha com bolsas aí sabe, transporte para bolsa é duplo ou triplo. Mas a reta entra também. E a gente tem um transporte igual aquela minha ali, que é diferente, que é ao contrário de só a serrilha trabalhar aqui embaixo, o transporte, né, a impelente trabalhar aqui embaixo, a agulha também trabalha no mesmo movimento. Isso faz com que a máquina dure mais, suporte mais pesos e aguente, além da mecânica ser completamente diferente. Depois eu vou passar para vocês também uma série de calcadores e coisas diferentes para vocês poderem utilizar e saber exatamente como pode ser. Mas eu peço desculpa porque o vídeo aqui hoje era para ser sobre nomenclatura das partes. Eu não tive como fazer e ainda essa semana vou estar em mudança, mas vou fazer um vídeo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, esse é o último vídeo que eu vou colocar aqui no domingo, se eu colocar no domingo. Se for na segunda, eu vou colocar um vídeo na segunda e outro na quarta. Eu vou tentar manter essa meta com vocês aí de um vídeo na quarta e outro na segunda. Porque tem muita gente que me fez pergunta esse ano e eu estava olhando lá, Dona Dulce, eu tenho perguntas de 7 meses sem responder. Mas é porque a gente está trabalhando. Está trabalhando, né? Então fica mais complicado. Estava complicado, tá ok? Mas a gente vai voltar a responder aí, tá ok, gente? Então ficou essa dica aí. Você pode usar o aparelho de viés, você pode trocar aqui para um transporte médio, tá ok? E se for trocar por um transporte médio, observa esse detalhe. Não é as duas serrilhas aqui. Uma delas é a metade aqui. Vai te ajudar muito a colocar zíper, fazer pesponto, principalmente. Pespontos, né, Dona Dulce? Pespontos grossos. Ajuda muito. Costureira que faz ateliê precisa muito disso, né, Dona Dulce? Isso, precisa mesmo. Então, um abraço para vocês. Fala tchau, pessoal aí, Dona Dulce. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Bora descansar um pouquinho, porque hoje o dia foi dolorido. Tchau.